Oi, meninas. Boa noite. Espero que vocês estejam muito bem, ou bom dia. Não sei qual é a hora que você está me ouvindo, mas seja muito bem-vinda. Hoje nós estamos no dia 189 de 365 dias. Hoje nós vamos ler capítulo 22, 23 e 24 de Provérbios. Quantas coisas maravilhosas Provérbios está trazendo para gente, muitas reflexões, muitos conselhos, muita coisa especial, e Deus tem falando muito com o nosso coração. Para quem não sabe o que está acontecendo, nós estamos lendo a Bíblia durante esse ano, 3 capítulos por dia. Eu me chamo Camila Rubortello, sou terapeuta, professora de autoconhecimento, espiritualidade. E eu estou aqui guiando a nossa jornada nessa leitura tão incrível que é ler a Bíblia. Para quem acha que ler a Bíblia é um bicho de 7 cabeças, é porque ainda não encontrou o nosso desafio, porque realmente esse ano foi muito e está sendo muito especial. Já aproveita e se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo e compartilha com alguém para começar a ler a Bíblia com você. Vou começar aqui com a nossa oração de hoje. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, respirar bem fundo. Senhor, nosso Deus, obrigada por mais este momento na tua presença. Ao abrirmos a tua palavra hoje, pedimos que o Senhor nos conceda um coração disposto a aprender, um coração humilde, e que o teu Espírito Santo nos ensine a viver com sabedoria, com honestidade, com generosidade e o amor ao próximo. Ajude-nos, Senhor, a colocar em prática tudo o que aprendermos hoje, para que nossas atitudes reflitam o teu caráter e glorifiquem o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas? Vamos começar então aqui capítulo 22. A boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. O rico e o pobre têm isto em comum: o Senhor é o Criador de ambos. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. No caminho do perverso há espinhos e armadilhas. Quem quer proteger a própria vida, mantém-se longe dele. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. O rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Quem semeia a injustiça colhe a maldade. O castigo da sua arrogância será completo. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Quando se manda embora o zombador, a briga acaba. Cessam as contentas e os insultos. Quem ama a sinceridade de coração e se expressa com elegância será amigo do rei. Os olhos do Senhor protegem o conhecimento, mas ele frustra as palavras dos infiéis. O preguiçoso diz a um leão lá fora: serei morto na rua. A conversa da mulher imoral é uma cova profunda. Nela cairá quem estiver sobre a ira do Senhor. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Tanto quem oprime o pobre para enriquecer-se, com quem faz cortesia ao rico com certeza passarão necessidade. Ditado dos sábios. Preste atenção e ouça os ditados dos sábios, e aplique o coração ao meu ensino. Será uma satisfação guardá-los no íntimo e tê-los todos sua ponta na língua. Para que você confie no Senhor, a você hoje ensinarei. Já não lhe escrevi conselhos e instruções, ensinando-lhes palavras dignas de confiança, para que você responda com a verdade a quem o enviou? Não explore os pobres por serem pobres, nem oprima os necessitados no tribunal, pois o Senhor será o advogado deles, e despojará da vida os que os despojarem. Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Ao contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Não seja como aqueles que, com um aperto de mãos, empenham-se com os outros e se tornam fiadores de dívidas.
Se você não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama em que dorme? Não mude de lugar os antigos marcos que limitam as propriedades e que foram colocados por seus antepassados. Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real? Não trabalhar para gente obscura? Capítulo 23. Quando você se assentar para uma refeição com alguma autoridade, observe com atenção quem está diante de você e encoste a faca à sua própria garganta, se estiver com grande apetite. Não despeje as iguarias que lhe oferece, pois podem ser enganosas. Não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. Não aceite a refeição de um hospedeiro invejoso, nem deseje as iguarias que lhe oferece, pois ele só pensa nos gastos. Ele lhe diz: coma e beba, mas não fala com sinceridade. Você vomitará o pouco que comeu e desperdiçará sua cordialidade. Não vale a pena conversar com o tolo, pois ele despreza a sabedoria do que você fala. Não mude de lugar os antigos marcos de propriedade, nem invada as terras dos órfãos, pois aquele que defende os direitos deles é forte. Ele lutará contra você para defendê-los. Dedique a disciplina o seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Não evite disciplinar a criança se você a castigar com a vara. Ela não morrerá. Castigue a você mesmo com a vara, e assim o livrará da sepultura. Meu filho, se o seu coração for sábio, o meu coração se alegrará. Sentirei grande alegria quando seus lábios falarem com retidão. Não inveje os pecadores em seu coração. Melhor será que tema sempre o Senhor. Se agir assim, certamente haverá bom futuro para você e a sua esperança não falhará. Ouça, meu filho, e seja sábio. Guie o seu coração pelo bom caminho. Não ande com as que se encharcam de vinho, nem com os que se empantarrulham de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Ouça o seu pai, que o gerou. Não despreze sua mãe quando ela envelhecer. Compre a verdade e não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina, do discernimento. O pai do justo exultará de júbilo. Quem tem filho sábio nele se alegra. Bom será que se alegrem seu pai e sua mãe, e que exulte a mulher que o deu à luz. Meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos, pois a prostituta é uma cova profunda, e a mulher pervertida é um poço estreito. Como assaltante, ela fica de tocaia, e multiplica entre os homens infiéis, os infiéis. De quem são os ais? De quem as tristezas? E as brigas de quem são? E os ferimentos desnecessários? De quem são os olhos vermelhos? Dos que se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura de bebida misturada. Não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila no copo e escorre suavemente. No fim, ele morde como serpente e envenena como víbora. Seus olhos verão coisas estranhas e a sua mente imaginará coisas distorcidas. Você será como quem dorme no meio do mar, como quem se deita no alto das cordas do mastro, e dirá: espancaram-me, mas eu nada senti. Bateram em mim, mas nem percebi. Quando acordarei para que possa beber mais uma vez. Capítulo 24. Não tenha inveja os ímpios, nem deseje a companhia deles, pois destruição é o que planejam no coração, e só falam de violência. Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. O homem sábio é poderoso, e quem tem conhecimento aumenta a sua força. Quem sai à guerra precisa de orientação, e com muitos conselheiros se obtém a vitória. A sabedoria é elevada demais para o insensato. Ele não sabe o que dizer nas assembleias. Quem maquina o mal será conhecido como criador de intrigas. A intriga do insensato é pecado, e o zombador é detestado pelos homens. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Liberte os que estão sendo levados para a morte. Socorra os que caminham trêmulos para a matança. Mesmo que você diga: não sabíamos o que estava acontecendo, não perceberia aquele que pesa os corações?
Não saberia aquele que preserva a sua vida? Não retribuirá ele a cada um segundo o seu procedimento? Coma mel, meu filho. É bom, o favo é doce ao paladar. Saiba que a sabedoria também será boa para a sua alma. Se você a encontrar, certamente haverá futuro para você, e a sua esperança não vai decepcioná-lo. Não fique de tocaia como faz o ímpio contra a casa do justo, e não desfruta o seu local de repouso. Pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Não se alegre quando o seu inimigo cair, nem exulte o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se desagrade e desvie dele a sua ira. Não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos ímpios, pois não há futuro para o mal e a lâmpada dos ímpios se apagará. Tema o Senhor e o Rei, meu filho, e não se associe aos dissidentes, pois terão repentina destruição. E quem pode imaginar a ruína que o Senhor e o Rei pode causar? Outros ditados de sabedoria. Aqui vão outros ditados dos sábios. Agir com parcialidade nos julgamentos não é nada bom. Quem disser ao ímpio você é justo será amaldiçoado pelos povos e sofrerá a indignação das nações. Mas os que condenam o culpado terão vida agradável, receberão grandes bênçãos. A resposta sincera é como um beijo nos lábios. Termine primeiro o seu trabalho, a céu aberto, deixe pronta a sua lavoura, depois constitua a família. Não testemunhe sem motivo contra o seu próximo, nem use os seus lábios para enganá-lo. Não diga: farei com ele o que fez comigo. Ele pagará pelo que fez. Passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. Havia espinheiros por toda parte, o chão estava coberto de ervas daninhas e o muro de pedra estava em ruínas. Observei aquilo e fiquei pensando. Olhei e aprendi esta lição. Vou dormir um pouco, você diz. Vou cochilar um momento, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas a pobreza lhe sobrevirá como um assaltante e a sua miséria como um homem armado. Gente, eu vou beber uma aguinha aqui. E vou falar um pouquinho com vocês desse capítulo 22, 23 e 24. Gente, quantos ensinamentos, quantos ditados de sabedoria. Acredito que aqui reúne muitos e diversos conselhos práticos sobre a humildade, sobre a educação, sobre o domínio próprio, sobre as amizades, sobre o trabalho, sobre confiar em Deus. É algo assim, perfeito aos olhos de Deus. Eu acredito que a sabedoria, ela transforma sim a nossa vida, o nosso caráter. Ela influencia em todas as áreas da nossa vida. A gente precisa ter conhecimento, a gente precisa aprender, a gente precisa entender a verdade. Porque se a gente não fizer isso, gente, a gente vai sobreviver. A gente vai se questionar, a gente vai se lamentar e a nossa vida vai ficar dando voltas e voltas e voltas e a gente não vai sair do lugar. A gente precisa trazer essa sabedoria para dentro do nosso coração. No capítulo 22, gente, ele fala aqui, Salomão, algo muito assim que eu já observei muito, eu acredito que Provérbios, ele traz muita coisa que eu estudei dentro das terapias do autoconhecimento, porque a gente vê que cada versículo vira uma aula inteira, gente. E eu acho que é por isso que o desenvolvimento humano, esses cursos que a gente faz, que a gente estuda, né? Eu que me formei como coaching, de autoconhecimento, que eu estudei ali diversas ferramentas, eu percebo o quanto cada versículo é praticamente uma aula de autoconhecimento. É de um conselho eterno, é como se eu tivesse aqui a minha avó me dando conselho para minha vida, porque a minha avó, ela tem experiência de vida. Teve experiência de vida por muitos anos. E ela passou por diversas situações. Eu digo assim, vô, porque eles são os nossos ancestrais, né? Pessoas que possivelmente a gente teve contato, até bisavós a gente deve ter contato. Eu tive com a minha bisavó da parte do meu pai. E a minha avó, ela tinha um conhecimento muito, muito grande. E eu sinto que
muitas coisas. Eu sei que cada um tem as suas crenças, né? A gente traz crenças da nossa família, muitas vezes crenças que limitam a gente para uma vida eh, que a gente gostaria de ter, porque a gente vai indo no que a gente acredita, né? Então, de repente, se a gente acreditou muito coisas, né, da nossa ancestralidade, muitas vezes a gente pode estar bloqueando algo que a gente queira construir. Aí a gente entra num tema mais de crenças, né, limitantes, enfim. Mas aonde eu quero chegar é o que a nossa ancestralidade, eles vêm de um conhecimento. Por exemplo, a minha bisavó, ela tinha um momento dela de oração. Ela era muito católica, então ela tinha o terço lá, o rosário dela, e ela ficava ali na hora da oração dela, ela parava tudo e fazia ali a oração. Ficava ali contando, né, fazendo contando o Pai Nosso, Ave Maria, enfim. E ela fazia isso sempre. Então, o que que ela ensinou pra gente? Que aquele era o momento dela, né. Então, assim, naquele momento, a gente respeitava muito o silêncio da minha bisavó. Então, assim, eu fico pensando: olha o tanto de coisa que eu poderia ter aprendido se eu me permitisse ouvir mais. Só que muitas vezes a gente não tá pronto, né. E eu acredito que cada um tem o seu momento certo, né, o momento de aprender. Eu acho que a gente vai indo no caminho, se não foi agora, vai ser depois, se não foi antes, vai ser agora, e a gente segue aprendendo um dia após o outro, né. E aqui no capítulo 22 ele fala muito sobre isso, que o nosso caráter é um dos maiores tesouros que a gente pode construir. Quem nós somos? Quais são as nossas ações? O que que a gente vem fazendo da nossa vida? Porque é isso que vai levar. Gente, a gente não vai levar nada material. A gente só vai levar nossa alma. A gente só vai levar quem nós somos, de verdade. Por isso que a gente precisa ir atrás de como sentir o nosso coração e o nosso esse amor de Jesus, de Deus, de Cristo. É isso que a gente precisa descobrir, esse amor. Lá no livro que a gente está lendo, Manso e Humilde, a gente está falando muito sobre isso. Eu acho que veio, né? Eu acho que tudo se encaminha para a mesma informação. Já no capítulo 23, ele vem falando um pouquinho da ganância, né, dos excessos, das más companhias. Gente, cuidado com a mesa que você senta, cuidado. A gente vem falando muito sobre isso, né, sobre os ambientes, lugares tóxicos, coisas que te fazem mal. Se você sabe que isso está te fazendo mal, não fica, não fica, porque senão a gente adoece. A gente vai adoecendo, vai adoecendo. Gente, é incrível porque a gente está falando muito sobre isso na leitura do livro. Exatamente sobre isso. Aqui no, no 23, ele fala muito sobre as más companhias e também falam de incentivar os filhos a ouvirem os conselhos dos pais. Gente, ai, nossa, é muito interessante. Assim, eu leio hoje aqui. Eu vou te falar que ler a Bíblia está sendo uma escola para mim. Como eu estou aprendendo. Como eu olho assim e falo, por que que eu demorei tanto, sabe, para poder ter coragem de ler? E ao mesmo tempo, parece que a gente sabe tudo que está aqui. Parece que tudo que eu tô lendo já existe dentro de mim. E agora eu só estou despertando e falo, poxa, parece que isso é verdade, parece que eu sei isso, mas eu não coloco em prática. Por quê? Porque de repente a Bíblia é um despertar. A Bíblia é um grande despertar do que já existe dentro de nós. E para finalizar, gente, aqui no capítulo 24, fala muito da inveja, né? Da gente não invejar o próximo. E eu lembro que eu tinha uma mentora
que ela falava assim pra mim: "Cá, quando você aplaudir o sucesso, as bênçãos do outro, você entendeu tudo". E e é exatamente pra mim que é o que o 24 fala. Às vezes, na maioria das vezes, né, a gente olha os outros conquistando tantas coisas, fazendo tantas coisas, e aí você fala e pensa: "E eu? E eu?". E aí, esse "e eu" é como se a gente já tivesse invejando, né, tipo: "Nossa, ele conseguiu", aí a gente já começa a julgar: "Ah, é herança. Ah, ele ganhou. Ah, ele ganhou na Mega Sena. Ah, é droga. Ah, tá roubando", enfim, a gente já quer tentar encontrar uma maneira para a gente se sentir melhor em relação a como aquela pessoa conquistou. E a minha mentora falava: "Quando você aplaudir, independente, gente, como a pessoa tá, sabe, conquistando, a gente não sabe. Vamos ficar felizes por ela, porque quando a gente fica, a gente abençoa a vida dela e a gente abençoa a nossa também". Aí ele fala aqui mais sobre de construção, né, da vida, de sabedoria. E ele fala assim uma coisa que eu acho muito interessante pontuar aqui pra vocês, pra gente finalizar. A nossa vida, gente, sempre vai ter um desafio, sempre. Um sofrimento, uma tristeza, uma perda, um acontecimento. Só que isso não vai definir a nossa história. Isso só é uma parte da nossa história. Sabe por quê? Porque com Deus na nossa vida, no centro da nossa vida, a gente sempre vai poder levantar e recomeçar de novo. Nunca é o fim. Você não é o que aconteceu. Isso só foi uma parte. Mas se você não colocar Deus no centro, vai ser muito difícil você levantar e sair da onde você tá. A gente lá no clube de leitura, da leitura com alma, a gente conversa muito com as alunas, né? Eu e as minhas alunas, o nosso grupo maravilhoso de mulheres, que se não fosse Deus na nossa vida, a gente não estaria aqui. A gente não estaria aqui. Então hoje eu sou muito grata por onde Deus me levou, por onde Deus me tirou, onde Deus me deu a mão e me tirou ali do lugar onde eu estava e me colocou em outros lugares. E ao mesmo tempo eu até desconfiava, eu falava, às vezes a gente sempre quer mais, sabe? E a gente nunca tá satisfeito. Eu acho que a partir do momento que a gente olha para a nossa história e agradece e honra por tudo que aconteceu e talvez não seja o momento agora de você ter tudo o que você sempre sonhou, mas eu tenho certeza que você tem muito que Deus preparou para você. E às vezes a gente não tá enxergando isso, mas Ele vai preparar muito mais. Mas quando você começar a olhar para o que você tem hoje. Amém? Meninas, gratidão por hoje. Que leitura maravilhosa. Que bênção, que presente para finalizar aqui a noite. Gratidão por hoje, gratidão pela sua escuta atenta. Amanhã, se Deus permitir, estaremos juntas mais um dia aqui, lendo mais 3 capítulos. Gratidão.